Louvado seja o nome do Senhor. Queridos, a graça e a paz a todos. Amém. Amém? Amém. Você acordou disposto nessa manhã? Amém. Acordado? Não? Amém. Tomar café, tudo direitinho? Amém. Está com fome não, né? Louvado seja Deus. Já está com fome, eu não acredito não. Meus queridos, nós, há um tempo atrás, nós falamos um pouco sobre a doutrina da teologia da prosperidade. Quem esteve aqui naquele dia viu isso. Vocês lembram ou não? Lembram ou não? Falamos sobre a teologia da prosperidade, nós falamos sobre a origem dessa doutrina que tem se espalhado pelas igrejas. Nós mostramos alguns pregadores da teologia da prosperidade e a gente ficou devendo a segunda parte sobre o assunto, para a gente continuar e concluir. Estão lembrados? Amém ou não? Graças a Deus nós estamos lembrados e hoje nós vamos ver essa segunda parte, se Deus assim nos permitir, e estamos aqui para aprender da palavra. Você veio para aprender ou não? Então, preste bastante atenção, qualquer dúvida nos pergunte, estamos aqui para aprender da palavra do Senhor. Quando eu me converti no começo da década de 90, especificamente 25 de agosto de 1990, é pouco tempo, graças a Deus. Eu tinha um pastor, a igreja não tinha um pastor titular, mas a gente tinha um pastor que era de uma cidade próxima, de Guarabira, o saudoso pastor Cirilo Tavares, um homem de Deus, que conhecia a Bíblia, muita Bíblia, e eu achava uma coisa interessante dele, que ele, apesar de não ter feito nenhum curso teológico, nunca foi para o seminário estudar teologia, mas ele conhecia a Bíblia. O que nos alimenta, o que nos fortifica com relação a erros, a heresias, a doutrinas falsas, é a palavra de Deus. Não é? E apesar de teologicamente ter algumas falhas, mas eu admirava muito o pastor Cirilo Tavares, quando ele ia dar a doutrina, ele ensinava aos irmãos: nós temos que estar preparados para responder segundo a palavra. E ele tinha a ideia de que se tinha alguém que deveria dar resposta para as perguntas, para as indagações da sociedade, do mundo, de qualquer coisa, esse grupo eram os cristãos. Ele dizia: não tem ninguém que deve ser mais preparado do que um cristão. E ele estava certo. O apóstolo Pedro, quando ele vai falar com relação a ensinamentos, ele diz que todos nós, irmãos, deveríamos estar preparados para responder a todo aquele que nos pedir a razão da esperança que há em nós. Ou seja, o que é que Pedro está querendo dizer? É interessante que a palavra responder é a palavra apologia, no grego, que significa defender, como se você estivesse num tribunal e o juiz começasse a fazer pergunta para você com relação à sua fé. Então você ia ser o defensor da sua fé. O juiz ia perguntar algumas coisas, você tem que saber responder, ou seja, fazer uma defesa, fazer uma apologia daquilo que você crê. Que a palavra apologia significa defesa. Como por exemplo, tem gente que faz apologia a drogas. Ele está fazendo o quê? Defendendo o uso de drogas. Estão entendendo? Apologia ao aborto. Então apologia significa defesa. Você vai defender a sua posição. E esse Pedro está dizendo: todo cristão, não apenas pastor, oficial, ou seja lá o que for, mas todo cristão deveria saber responder, fazer uma defesa da sua fé. E a pergunta que eu quero já trazer para vocês nessa manhã é esta: se você fosse preso, e aí o carcereiro, o carcereiro, com um chicote na mão, dissesse: você agora vai responder algumas perguntas. Se você não responder, cada resposta negativa, você vai levar uma chicotada.
E agora? E ele ia começar a fazer um bocado de perguntas bíblicas. Aí você tem que responder para você mesmo: quantas chicotadas você levaria? Ei, irmãos, quantas chicotadas você levaria desse carcereiro? Eu creio, porque aprendi assim, que nós devemos a cada dia, irmãos, buscar conhecer. Conheçamos, e o que mais? Prossigamos em conhecer o quê? O Senhor. Conhecer a Deus. E como é que eu conheço a Deus? Conhecendo a sua palavra. Tem muitas coisas, irmãos, na Bíblia que não tem resposta. Graças a Deus por isso. Porque se tivesse resposta, a gente que aprende alguma coisa, que estuda alguma coisa, se não tiver cuidado, a gente já acha que sabe tudo. Imagine se a gente tivesse todas as respostas das dúvidas bíblicas. É ou não é? Porque o ser humano é orgulhoso. Ele não pode fazer um cursozinho e já acha, né, que é o tal. E nesse sentido eu quero que os irmãos atentem para aquilo que nós vamos ver nessa manhã em nome de Jesus. Amém, irmãos? Que coisa difícil de entender. O próprio Pedro disse isso. Nas Escrituras tem certas coisas difíceis de entender, que os ignorantes, os falsos ensinadores deturpam também as demais Escrituras que o apóstolo Paulo escreveu. Nós vamos ver aqui que tem coisa difícil de entender. Tem perguntas que você não tem resposta. Por exemplo, o que é que Jesus estava escrevendo na areia, quando estava ali com a mulher pecadora? Lembra disso? Jesus estava lá, vinham os acusadores, e aí essa mulher foi pega em adultério, o que é que tu diz? Aí Jesus está lá, escrevendo na areia. O que é que ele estava escrevendo? Você não sabe não? Sabe não, irmão? Também não. Tem a menor ideia do que ele estava escrevendo. Não tem resposta não. Ninguém sabe o negócio desse. Estão entendendo? Então tem coisas que não tem resposta, mas tem coisas que a gente tem que saber responder. Amém? E a teologia da prosperidade faz muito isso. Por isso vamos ler todos Gálatas, capítulo 1, verso 6 e o verso 7. Nessa continuação daquilo que nós já vimos na outra palestra sobre a teologia da prosperidade. Eu tenho um professor no seminário, quando a gente começava a fazer pergunta difícil para ele, e ele não tinha resposta, ele dizia Deuteronômio 29, 29. Deuteronômio 29, 29. Mas o que é isso? Ali no Deuteronômio 29, 29 você vai entender. As suas encobertas pertencem a Deus, e as reveladas a nós e aos nossos filhos. Tem coisas que Deus revela, mas tem coisas que pertencem à exclusiva vontade de Deus. Mas aquilo que Ele nos revela é suficiente para a gente viver uma vida de bênção, de paz, de consciência do Evangelho pelo resto da vida. Amém? Eu não preciso saber tudo. Eu preciso entender aquilo que Deus me revelou através da sua palavra. Gálatas 1, 6 e 7, que ele diz: admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro Evangelho, o qual não é outro, senão que alguns que vos perturbam e querem o quê? Querem o quê? Perverter o Evangelho de Cristo. Olha, irmãos, preste atenção. Lá na Galácia, os irmãos estavam começando a misturar o Evangelho com lei. Alguns tinham começado pela fé, sendo salvos pela fé, pela graça do Senhor, e depois estavam pregando que o cristão tinha que obedecer à lei para ser salvo. Aí Paulo, quando ele escuta um negócio desse, ele
fica indignado. Diz: como é que vocês, eu fui aí, preguei, passei um período com vocês, ensinei o Evangelho, ensinei a palavra, ensinei como é, tudo direitinho. Aí Paulo vai embora, porque Paulo, tem esse trabalho itinerante, abrir igreja de lugar em lugar. E aqueles cristãos, quando Paulo saiu do meio deles, começaram a absorver doutrinas estranhas, que não era o Evangelho, que Paulo diz aqui, que eles estavam passando da graça de Cristo para outro Evangelho. O Evangelho da lei, o Evangelho de querer cumprir os mandamentos para ser salvo. Eles estavam esquecendo que nós não temos condições nenhuma de cumprir a lei, por isso Cristo veio para cumpri-la em meu e no seu lugar. Porque ele sabia, Paulo sabia, que ele não podia fazer negociata. Com o Evangelho não dá para se negociar. Ou você crê no Evangelho como ele é, ou você tem que rejeitar todos os outros evangelhos que não são evangelhos, mas sim doutrinas demoníacas que têm sido espalhadas dentro da igreja. Porque que Paulo estava preocupado era isso. Eles tinham começado bem e agora estavam terminando mal. E quantas igrejas não são assim? Quantas igrejas começaram bem, doutrinariamente falando, e hoje abraçaram todo tipo de doutrina, de ensinamento, de mania, de doutrinas humanas, de doutrinas do demônio? É ou não é? Você conhece algumas ou não? Eu conheço milhares que fizeram isso. Começaram direito e agora estão pregando toda sorte de coisas que não tem nada a ver com o Evangelho. Quantos pastores são assim? Começaram bem, pregando a palavra, aí quando viram a doutrina, por exemplo, da teologia da prosperidade sendo espalhada nas igrejas, ele ficou com aquele negócio. As igrejas enchendo, não é? As igrejas crescendo, cada um tem o seu ministério. Aí alguns pastores disseram: rapaz, eu estou pregando aqui a palavra, minha igreja não cresce. Estou pregando aqui ao Evangelho e eu não vejo resultado. Eu vou entrar nesse negócio também. Entendeu? Eu vou entrar, porque se eles estão fazendo e está dando certo, eu vou fazer também, para que a minha igreja também cresça e dê certo. Mas nem tudo que dá certo é certo. Vocês sabem muito bem disso, né? O pastor Edson costuma dizer isso muitas vezes. Nem tudo que dá certo é certo. Porque no final, irmão, sabe o que acontece? Estava até conversando com o Edson ontem sobre isso. O que Deus vai cobrar de nós que pregamos é se eu fui fiel à palavra. Se eu fui fiel à palavra, posso pregar só para um, mas eu fui fiel. E quando Jesus voltar, ele vai querer saber de mim se eu permaneci fiel. Ele não quer saber se eu tive uma igreja de 1.000 membros, 10.000 membros, se eu fui um pregador famoso, se eu tenho programa de televisão. Não quer saber disso, não. Ele quer saber se eu fui fiel à palavra. Amém? Agora tem outro problema também. Quem prega tem que ser fiel naquilo que prega e vai ser cobrado por aquilo que prega, que ensina. Mas quem escuta também vai ser cobrado por aquilo que escuta. E agora? Agora pesou, foi? Bem, irmãos, se eu vou ser cobrado por aquilo que eu prego, cada um de vocês vai ser cobrado por aquilo que ouve. Então, quando eu prego a verdade, eu estou dizendo. Estão entendendo? Amém ou não? Agora, se você vai obedecer ou não, aí é problema de cada um. E quando Jesus voltar, ele vai cobrar de você também ou não? O que você estudou? A verdade que você estudou, você colocou em prática? Ou você começou a dar ouvido a essas outras vozes? Por isso que eu sou tranquilo com relação à administração. Eu prego a verdade, tenho consciência disso. Agora, o que os ouvintes fazem com a verdade, aí é problema de cada um. Dá sossego ou não dá? É ou não é? Para a aula. Estou pregando. Quem crê, amém.
vai viver segundo o Evangelho. Quem não crê, vai viver segundo o seu pensamento. E no final, quem é que nos julga? Deus. Deus aqui nos julga. Foi esse Paulo que disse: será possível, os irmãos da Galácia, será possível que eu vou ter que sofrer de novo as dores de parto até que Cristo seja gerado em vós? Será que eu vou ter que sofrer de novo, pregar de novo o Evangelho, para vocês nascem em Cristo? O escritor aos Hebreus diz que, pelo tempo decorrido, muitos crentes da igreja já deveriam ser mestres, mas ainda eram meninos, ainda tinham necessidade de beber o leite, entendeu? Doutrinas, né, básicas da fé cristã. E tem cristão assim, passa 10, 20, 30 anos na igreja, mas ainda tem que ouvir as doutrinas básicas. Ou não é verdade? Se você for dar um pirão mais forte, ele tem uma congestão espiritual, ele passa mal, ele não aguenta. Tem que ser sempre aquele negocinho fraquinho, né? Água com farinha, porque senão, se der um negócio forte, né, se brincar, esse cara se desviar. Mas vamos para frente. O que é que nós vimos na primeira palestra? Vou fazer aqui um resumo básico para a gente só relembrar e entrar no assunto principal da segunda palestra. Primeiro, nós vimos sobre a questão da fé, que é o que a teologia da prosperidade prega. Eu vou crer na minha fé. Se eu exercitar a fé de Deus, eu vou criar todas as coisas. Lembra disso que a gente falou? Mas não é a fé de Deus, porque Deus não tem fé. Que para ter fé é preciso crer em algo superior a si mesmo. Se Deus tivesse fé, ele tinha que acreditar no Deus maior do que ele. Deus não tem fé. Não é a fé de Deus, é a fé em Deus. Amém? Está claro ou não? Eu não vou falar, porque na primeira parte eu falei sobre tudo isso para a gente caminhar. Em segundo lugar, nós falamos também sobre a questão do exigir. Porque hoje não se ora mais, Senhor, se for da tua vontade. Hoje em dia, eu creio que vocês estão exigindo de Deus. Deus, você está obrigado a fazer isso. Porque se você não fizer, Deus, aí você não é Deus. A pessoa que ousadia? Não é. Deus tem que fazer. Meus irmãos, Deus não tem que fazer nada que Ele não queira fazer. Amém ou não? Amém. Deus é Deus e faz como Ele quer, quando Ele quer, da forma que Ele quer. Acabou essa história. Eu não mando em Deus, Deus é que manda em mim. Amém, meu querido? Eu não digo a Deus como agir. Eu espero que Deus haja, mas não sou eu quem diz as coisas, Ele quem age o que Ele quer. Acabou-se. E aí a gente viu também o que eles pregam com relação a isso. Eu não posso exigir. A gente só se aproxima de Deus com um pedinte, entendeu? Como um filho que pede ao pai: pai, me dê, pai, por favor, pai. Não é o filho rebelde, não, né? Porque vai, o senhor tem que me dar. Aí o que é que o pai dá? Uma surra. Você, meu tempo era assim, vá aplicar tudo, né? O senhor tem que me dar. Eu dou. Deu uma lapada boa para você deixar de atendimento. Não. Naquele tempo a gente tem que amar os pais, é verdade. Hoje em dia tem filho que bate na cara do pai. Naquele tempo a gente nem temia. Eu não podia ver minha mãe, eu já disse aqui. Quando eu fazia alguma coisa errada, eu já sabia que vinha, né, uma reborosa depois. Podia preparar o couro. Tinha que ter temor. Não é? Hoje em dia não, hoje tem conselho tutelar. Hoje não pode ter conselho tutelar. Se brincar, o pai é preso. Por falar disso, vocês irmãos viram uma matéria que saiu, acho que foi na internet, de um filho que matou o pai porque o pai não deu um PlayStation a ele. Vocês viram isso? É um negócio sério. O pai, se eu não me engano, era policial, trabalhava na área de segurança e tinha um revólver. E uma criança, acho que não tinha nem 7 anos, ninguém sabe se foi acidente, vai para da raiva. O pai teve no banheiro e tinha deixado o revólver em cima da mesa. Aí o pai
né, o filho estava discutindo com o pai, porque o filho queria um PlayStation. E o pai disse que não ia dar. E ele, com raiva, quando o pai saiu do banheiro, pegou a arma do pai e deu um tiro na cabeça do pai. Já imaginou uma situação? Com raiva do pai, porque o pai não tinha dado um PlayStation ainda. Claro, uma criança. Agora imagine a cabeça dessa criança agora. Não é? Só Jesus na vida de uma criança dessa. Então vamos lá. O outro ensino da teologia da prosperidade é que o crente não pode adoecer. Se o crente adoece, é por duas razões. Primeiro, ele não tem fé. Ele não tem fé para ser curado. Ele não creu direito. Segundo, é porque ele está em pecado. Então, se ele está doente e não fica bom, é porque ou ele não tem fé ou ele está em pecado. E isso é o que prega a teologia da prosperidade. Mas a Bíblia não diz isso. Amém ou não? Eu creio que Deus cura. Você crê também ou não? Mas nem sempre Deus cura. A questão é essa. Eu creio que Deus cura a mais séria doença. AIDS, câncer, seja lá o que for, eu creio. Creio firmemente nisso. Mas eu também sei pela palavra que nem sempre Deus cura. Vou dar só um exemplo. O grande profeta Eliseu. Lembra de Eliseu? Lembra ou não? Foi homem de Deus ou não? Realizou o dobro das coisas que Elias realizou. Fez coisas extraordinárias, Eliseu. Mas a Bíblia diz que Eliseu morreu da doença que tinha que morrer. É bem claro que diz isso. Eliseu morreu da doença que tinha que morrer. Aí eu vou sair, se você disser isso com um aluno que crê nessa doutrina, ele vai dizer, não, porque Eliseu podia estar em pecado quando ele morreu, por isso que aconteceu. Mas é interessante que depois os camaradas foram colocar um morro e foram colocar na cova de Eliseu mesmo. Cavaram a cova de Eliseu, foram colocar o morro dentro. Quando o morro bateu nos ossos de Eliseu, ressuscitou. Eita, irmão, já pensou, irmão? Que poder é esse? Bateu no corpo do homem e ressuscitou. Olha que maravilha. Como é que um desse morreu em pecado? Como é que um desse não tinha fé? Me explica um negócio desse? É totalmente complicado. A gente já viu com relação a Timóteo, que sofria de enfermidades também. O próprio Paulo também tinha problemas. Alguém sugeriu que podia ser problema na vista, mas ninguém sabe de fato qual é o destino na carta de Paulo. E outros textos falam com relação a isso. Então, você está doente, saiba disso. Deus tem poder para te curar. Agora, nem sempre vai fazer isso. Ou pelo menos ele não faz, talvez da forma que a gente queira, ou talvez ele não faz no tempo que a gente queira. Porque a doença também pode ser uma forma de Deus nos humilhar, para que a gente possa buscá-lo em todo o tempo. Amém? Está claro, irmãos? Eu não estou demorando, porque aqui a gente já viu na primeira parte. A gente viu também que o crente não deve ser pobre. O crente, segundo a teologia da prosperidade, não pode ser pobre. Porque se ele for pobre, ele está debaixo de maldição. Aí nós não pode. Ora, é interessante notar, porque se a gente for olhar nessa perspectiva, um cristão que não daria certo para defender a teologia da prosperidade era Jesus. Jesus não dá certo com a teologia da prosperidade, porque Jesus não era rico. Jesus era pobre, ou não era? Era ou não? A família dele era pobre. Tanto é que o sacrifício que foi feito no templo, eles levaram só o padre Rolinha, que não tinha dinheiro para comprar um boi. Entendeu? Jesus disse que o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. Mas sabe o que? Que doidice que dá na cabeça dos pregadores. Sabe o que é que os pregadores da teologia da prosperidade dizem? Quando você fala com relação a esse texto de Jesus, senão Jesus não tinha onde reclinar sua cabeça em Cafarnaum. Mas em Jerusalém, Jesus tinha uma mansão. Jesus tinha uma mansão em Jerusalém. Eu fico perguntando aonde esse camarada tinha um negócio desse. Onde é que Jesus tinha uma mansão em Jerusalém? Diga.
pelo amor de Deus. Complicado, né? Defender um negócio desse? Vamos lá. Outro ensino também que a gente viu é que é com relação aos crentes ter a natureza divina. A gente terminou com isso, não é? Dizendo que os crentes da teologia da prosperidade, eles são como Deus. Eles têm a natureza divina. E a gente terminou com essas duas frases, onde Kenneth Copeland, que é um dos defensores, foi um dos defensores da teologia da prosperidade, e Kenneth Hagin também, eles disseram: você não tem um Deus dentro de você, você é um Deus. E Kenneth Hagin disse: eis o que somos Cristo. O crente é uma encarnação, tanto quanto foi Jesus de Nazaré. Não, eu não ia aí, a gente sempre, alguns pregadores dizem isso, num certo sentido, que diz que o cristão, a palavra cristão significa pequeno Cristo, vem desse mundo aqui, pequeno Cristo. Não, eu não sou pequeno Cristo, eu sou um seguidor de Cristo. Amém? Você não é um pequeno, você não é um Cristozinho. Você não é um Cristozinho. Você é seguidor do Cristo, aquele que é Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Acabou-se. Você é servo. Quem é Senhor é Ele. Você tem que obedecer. Quem manda é Ele e não nós. Está claro? Podemos prosseguir agora? Vamos para frente? Nessa segunda parte nós vamos ver outras doutrinas peculiares à teologia da prosperidade. E aqui é algo que você tem que prestar bastante atenção para poder entender. Primeiro, a cristologia da confissão positiva. Ou seja, se a gente quer saber se uma doutrina é certa ou errada, um dos pontos principais é você perguntar a essa doutrina o que é que eles pensam sobre Cristo. Se o que eles falarem sobre Cristo não estiver de acordo com a palavra, então a gente tem que rejeitar em nome de Jesus. Amém? Por quê? Porque é outro evangelho. Não é o evangelho de Cristo, é outro evangelho. E a Bíblia diz o quê? Para Paulo diz lá, se você começar a crer em um outro evangelho, mesmo que venha um anjo do céu e pregue, você tem que você é o quê? É o quê? Anátema. E o que é anátema? Maldito, amaldiçoado. Isso é forte nessa palavra. Você é amaldiçoado se você crê no evangelho que não for o evangelho de Jesus. Você pode ser famoso, pode ter muito dinheiro, pode ter programa na televisão, mas você para Deus é o quê? Amaldiçoado. Isso é forte ou não é? É mais não isso? No final de tudo, Deus vai olhar para você e dizer: você é amaldiçoado, que você não pregou e você não viveu o evangelho de Cristo. Então, o que é que eles pregam sobre a morte de Jesus ou o que foi Jesus? Ou o que Jesus fez na cruz do Calvário? Veja que absurdo. Jesus morreu fisicamente na cruz, mas espiritualmente no inferno. É o que prega a teologia da prosperidade. A morte física de Cristo foi apenas o começo da sua obra redentora e não a sua consumação. O que é que eles estão dizendo aqui? Que a morte de Jesus não foi suficiente para nos resgatar dos pecados. Foi preciso uma outra coisa. A morte da cruz foi apenas o começo, ele fez outra coisa a mais. E que outra coisa a mais ele fez? Veja, Kenneth Hagin diz: a morte física de Jesus não removeu os nossos pecados. Você acredita nisso? Acredita ou não? Sabe quem é que prega assim também? Os adventistas. A igreja adventista prega que a morte de Cristo na cruz não foi suficiente para pagar os nossos pecados. Jesus entrou na realidade num santuário celestial, está investigando a nossa vida. No final é que ele vai dizer se você vai para o céu ou vai. No final é que ele vai ver se você foi bonzinho, se você cumpriu a lei, se você deixou de cumprir. Então, quando no final da consumação
pecados perdoados. Por isso que o adventista não pode dizer em sã consciência, se ele realmente crê na doutrina da igreja dele, ele não pode dizer realmente se tem os pecados perdoados. Ele não pode, porque não sabe. Só vai saber no final dos tempos. Mas é isso que a palavra diz? Você tem certeza que seus pecados são perdoados? Tem ou não? Eu tenho. Eu tenho tanta certeza que eu digo como o apóstolo Paulo, lá em Romanos 8:1. Agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Aleluia! Nenhuma! Nada foi pago. Agora, a doutrina da prosperidade não crê isso. Não crê assim. Covenant diz: quando seu sangue foi derramado na cruz, ele não expiou nenhum pecado. Jesus gastou 3 noites no inferno para nos resgatar. Isso é um problema. Mas é isso que eu explico. Que Jesus completou a obra da cruz no inferno. E aí, veja outra coisa interessante. No livro Nome de Jesus, página 25, um livro muito vendido, e quem entender, diz assim: por que provou a morte espiritual por todos os homens? Seu espírito, seu homem interior, foi para o inferno em nosso lugar. A morte física não removeria os nossos pecados. Provou a morte por todo homem. A morte espiritual, diz que entender no livro Nome de Jesus, que é esse livro aqui. Esse aqui é Kenneth Hagin, famoso Kenneth Hagin, já morreu, né? Quem assumiu o ministério dele foi o filho dele, Kenneth Hagin Jr. Também todo Júnior prega direitinho. Nem todo mundo crê na palavra dele aqui, né? Tem os outros Júnior que vai estar lá. Então esse é o livro Nome de Jesus. Você já viu esse livro? Já li esse livro de cabo a rabo quando eu estava no seminário. Então vamos lá. Outro livro que ele tem o seguinte: Jesus morreu como nosso substituto. Ele que não conhecia nenhum pecado foi feito pecado. Ele tomou sobre si nossa natureza pecaminosa. E ele morreu, foi sepultado e cortado de Deus. Ele não desceu ao cativeiro ele não desceu ao cativeiro para sofrer em nosso lugar. Lá ele ficou 3 dias e 3 noites. Muito bem. Kenyon, que a gente lembra foi o pai espiritual de Kenneth Hagin, começou a questão da teologia da prosperidade. Ele diz: quando Jesus falou na cruz, está consumado, ele não se referia ao plano da redenção. O plano da redenção estava apenas começando. Ainda estava por vir 3 dias, 3 noites e 3 dias de tormentos. No inferno ele sofreu a punição. Agora, essa doutrina do sofrimento de Cristo no inferno é muito antiga. Existem alguns pseudo-epígrafos, que são falsas cartas que circularam na igreja primitiva, depois do ano 300, mais para frente um pouquinho, que começou a pregar isso. Existem várias igrejas, vários teólogos que acreditam não que Cristo foi ao inferno para terminar sua obra de redenção na cruz, mas que Cristo realmente desceu ao inferno. E aí tem um credo apostólico muito antigo que dizia assim: creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sobre Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado. Quem é católico agora está todos lembrando, né? Que era católico. Até que rezava isso, né? Mas era chamado credo apostólico, que depois foi transformado numa reza. Mas o que é o credo? Credo era aquilo que a igreja cria. Credo significa crer em latim. Credo, eu creio nisso. Entendeu? Não é reza.
uma afirmação da fé. Continuando, a gente fala o quê? Aí é que está o problema. O credo apostólico não tem nenhum erro bíblico. Sabiam disso, irmãos? Sabiam ou não? Se você parar, não tem nenhum erro bíblico. Veja, vamos de novo. Vamos rezar de novo. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso. Você acompanhou isso? Você crê em Deus Pai Todo-Poderoso ou não? O que mais? Vamos com ele. Criador do céu e da terra. Ele foi criador do céu e da terra ou não? O que mais? Você crê em Jesus Cristo, seu Filho, o nosso Senhor? Ele foi crucificado ou não? Ele morreu ou não? Foi sepultado ou não? Ressuscitou ou não? Crê que mais? As piratas falam. Vamos lá de novo. Crê em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Em Jesus Cristo, seu Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo Espírito Santo também, né? Foi concebido pela Virgem Maria. Foi ou não foi? Foi, tá certo, irmão. O que mais? Padeceu sobre o Ponto Pilatos, não padeceu sobre o Ponto Pilatos? Foi morto. O que mais, não é? Já foi esquecido. Hã? Foi crucificado, você desceu à região dos mortos. Aí nessa frase é que houve uma distorção posterior, um acréscimo, porque desceu à região dos mortos é uma frase que pode dar vários significados, e no latim diz, na verdade, desceu ao Hades, e Hades é uma palavra que pode dar o significado tanto de morte como de inferno. E aí houve uma deturpação do credo depois, dizer, desceu ao inferno, ao ínferos, entendeu? Que é uma deturpação do credo. Aí, continuando o credo, lá no finalzinho diz assim também: creio na Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Você crê na Igreja Católica ou não? Eu creio. Eu creio na Igreja Católica. Porque católico não significa universal. Você crê que a igreja é universal, no sentido de todos os povos ou não? Sim ou não? Quando Jesus vier buscar a igreja, vai buscar os cristãos de todos os povos ou não? Então eu creio na igreja, que a igreja é católica. Eu não creio que a igreja é humana. Deu para entender agora? Deu ou não? Está complicado. Católico significa os crentes de todas as nações. Agora, romano não. Romano aí da igreja católica romana. Estão entendendo? Aí eu creio. Eu creio que a igreja é católica de forma universal. Amém ou não? Ficou claro? Então a palavra católica significa isso. O credo está corretíssimo. Nós temos que a igreja é uma igreja católica. Olha. Mas dentro da igreja católica tem salvo? Eu creio. Eu creio. E sem nascer de novo? Não existe salvo sem nascer de novo. Então, eu creio que a pessoa, até qualquer seita cristã, tem pessoas que creem a Bíblia e Deus pode revelar-lhes a verdade e eles creem. Da mesma forma que eu creio também que nem todos os cristãos na igreja evangélica são salvos. Não é verdade? Então, se nem todos os cristãos na igreja evangélica são salvos, significa também dizer que nem todos que estão em outras igrejas estão perdidos. Tem gente que descobre a verdade só em ver a palavra. É ou não é? Agora ele vai fazer o quê? Vai ter uma crise muito forte. Porque ou ele vai combater a verdade no meio que ele está, porque ele vai descobrir a verdade, não é? Ou ele vai combater e não vai aguentar e vai sair. O que aconteceu com Lutero? O que aconteceu com Lutero? Lutero não era evangélico. Nem existia igreja evangélica. Lutero era católico. Um monge agostiniano, mais ainda, tinha feito vários votos, e ele lendo a palavra, Deus falou a ele e ele foi salvo da palavra. Agora se converte, nasce de novo. Estão entendendo?
agora dificilmente ele permanece. Você vai entender? Nasce novo, mas dificilmente permanece. A esperança de um membro da igreja que ele se converteu, o Senhor, ninguém pregou para ele. Interessante, ninguém pregou para ele. Ele se converteu lendo a Bíblia, examinando a igreja. Quando ele lia a Bíblia, católico fervoroso, lia a Bíblia, aí olhava para as doutrinas da igreja, aí ficava em crise. A mulher dele ficou em crise também, muito católica demais. Aí um dia ela foi conversar com o padre. Disse: padre, eu não estou aguentando mais. Há muito tempo que eu estou aqui, há muito tempo que eu estou lendo a Bíblia, eu estou aqui, mas tem muitas coisas aqui que eu não concordo. Entendeu? Ela teve coragem, foi lá conversar com o padre. Você não concorda? E começou a dizer: isso aqui, idolatria, porque a Bíblia diz isso, e tal. E começou a argumentar e colocar o cara, entendeu, na parede. Sabe o que foi o resultado? No final o padre disse: é melhor você procurar o pastor. Aí não, procura o pastor, vai procurar, sabe mais, né? Sabe mais essas coisas, procura o pastor. Então, a gente também tem que entender que religião e igreja não salva ninguém. Salva, irmão? Salva ninguém. Quem salva é Jesus. Né? Agora estamos num estilo, um dever de evangelizar. Eu sei que Deus tem os seus verbos, que alguém pode ser salvo, como Paulo, que foi pregou para Paulo. Quem evangelizou Paulo? Quem evangelizou Paulo, irmãos? Próprio Cristo. Nem o Cristo tinha medo de Paulo. Os filhos se escondiam de Paulo. Aí Deus, pela sua soberana vontade, se revela a Paulo no meio da perseguição. Isso é tremendo, não é? Amém, irmãos? Mas não é porque Deus se revelou a Paulo que agora eu vou cruzar meus braços. Não, se Deus quiser salvar, ele salva. Está errado. Deus mandou nós pregarmos o Evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, quem não crê já está condenado, acabou-se. Já deixe os seus méritos. Porque Deus, apesar de usar a igreja, Ele não depende da igreja para agir. E aí, imagina se Ele dependesse da gente para agir? O negócio está feio, está arrumado, fala a verdade. Deus é tão soberano que Ele faz a obra sem depender da igreja. Mas Ele também quer usar a igreja. Esse é que tem. Vamos para frente, senão misericórdia. Então, entenderam isso? Não credo, não tem nada errado, a não ser essa expressão desceu ao inferno, que foi deturpado, que na verdade desceu à região dos mortos. Então, até a frase crer na igreja católica está certa, porque crer na igreja é complicado você dizer universal, porque as pessoas já ligam logo ao universal deve ter, né? Igual o ditado complicado vocês falar certas coisas. Crer na igreja total, né? Daqui a pouco a igreja aparece, a igreja do evangelho total. Não creio na igreja de todos os povos, por isso que ela é católica. Eu não creio na igreja romana, é diferente. Então, creio na igreja católica, está certo. Creio na igreja católica, aí diz o que, Renan? Creio na igreja católica, na remissão. Você crê na remissão dos pecados ou não? Remissão é pagamento, é aquilo que ele não crê. Os adventistas não creem na remissão dos pecados. Eu creio na ressurreição da carne, eu creio que eu vou ressuscitar um dia, como Jesus ressuscitou. Creio na ressurreição dos mortos, creio na vida eterna. Você crê ou não? Creio. Amém. Creio na ressurreição dos mortos. Amém. Eu creio em tudo isso que o credo diz. Agora não é uma reza, é o credo. Como nós temos os nossos credos, saber, eu creio nisso. Quando alguém pergunta para você crê em quê? Você não creio nisso, nisso. Isso é um credo. É um credo. Você só não fez escrever. É uma crença, exatamente. Credo é o que eu creio, porque eu acredito. Isso é um credo. Só porque o problema é que a igreja católica transformou numa reza, né? Aí a gente às vezes nem gosta de falar porque acha que está tudo errado. Mas se você falar direitinho para olhar, vamos lá. Então a igreja evangélica também tinha os seus credos. A igreja evangélica, durante a período da reforma, por exemplo, posteriormente,
escreveu o seu credo. Tem um catecismo de Lutero, que a gente, quando usa a palavra catecismo, a gente sempre liga a igreja romana, não é? Mas tem o catecismo de Lutero. Lutero fez um catecismo que nada mais é do que perguntas e respostas. Tem o catecismo de Lutero para as crianças, que é bem interessante, para a criança já crescer sem doutrinada. Entendeu? A criança era assim, era vista assim. Não era só para desenhar e pintar desenho. A criança ela tem que crer também. E aí ela é ensinada a crer desde novinha, desde pequeno. Tinha um credo, Lutero, tinha ele. Bem interessante. Pergunta e resposta para a criança. Depois as igrejas reformadas começaram a fazer os credos, outras confissões, confissão de Westminster, confissão de Heidelberg e outros tipos de confissão que não dá tempo para mim falar aqui. Mas são confissões tremendas que ensinam o povo a crer nas doutrinas de forma fácil. Pergunta e resposta, pergunta e resposta. Então veja, quais são as diferentes interpretações do credo na história, só para a gente entender isso. A Igreja Apostólica, a Igreja Católica Romana, ela entende no sentido que após a sua morte, após a morte de Cristo, Cristo foi para o Limbus Patrum. O que é o Limbus Patrum? É o limbo dos pais, era onde os santos do Velho Testamento estavam aguardando a revelação e a aplicação da sua obra redentora. E aí Jesus foi lá, segundo a Igreja Católica, para pregar o Evangelho aos santos que morreram no Antigo Testamento. É a interpretação que a Igreja Católica faz. Pregou o Evangelho para os santos para levá-los para o céu. É o que a Igreja Católica crê. Amém? Está claro? Então o que é que Jesus foi fazer no inferno? Pregar o Evangelho para os santos do Antigo Testamento, para que eles fossem salvos. Mas eu digo aqui, não há nenhuma base bíblica para isso. Os luteranos consideram a descida ao Hades como o primeiro estágio da exaltação de Cristo. Cristo foi ao mundo inferior para revelar e consumar a sua vitória sobre Satanás e sobre os poderes das trevas, e para pronunciar a sentença da condenação deles. Alguns luteranos localizam essa marcha triunfal entre a morte de Cristo e sua ressurreição, e outros luteranos falam que isso aconteceu depois da sua ressurreição. Isso aqui é só para a gente entender que há diferentes opiniões com relação a este assunto. Amém? O que é que os católicos dizem? Que Jesus foi no inferno fazer o quê? Ou no Limbus Patrum, que era um lugar separado, aos santos do Antigo Testamento, o Evangelho para que eles fossem para o céu. Muito bem. O que é que os luteranos dizem? O que é que Jesus foi fazer no inferno? Foi apenas proclamar a sua vitória. Eu venci. Não é? A igreja da Inglaterra, a igreja anglicana, por exemplo, sustenta que enquanto o corpo de Cristo estava no túmulo, a alma foi ao Hades, mais particularmente ao paraíso, a habitação das almas dos justos. Ele fez uma exposição mais completa da verdade. Veja outra interpretação. Que Jesus foi, a igreja anglicana acredita que Jesus foi para o Hades, foi para, particularmente ao paraíso, que ele teve que mudar de lugar, e fez uma exposição da verdade. Ele pregou o Evangelho mais detalhadamente. Entendeu? É o que eles creem. Calvino, as igrejas reformadas que nós conhecemos hoje, interpretam a frase de forma metafórica, ou seja, entende que se refere aos sofrimentos penais de Cristo na cruz, onde ele sofreu realmente as angústias do inferno. Ou seja, o que é que a maioria das igrejas reformadas entende? Que Cristo não foi literalmente ao inferno, mas ele sofreu as dores do inferno, o seu sofrimento na cruz. Tem que ser entendido não de forma literal, mas de forma simbólica, metafórica, essa descida ao inferno, e lá tem tortores
do inferno na sua alma. A interpretação do catecismo de Heidelberg também é parecida com o que Calvino faz. Segundo a posição reformada, calvinista usual, as palavras se referem não somente ao sofrimento de Cristo na cruz, mas também às agonias do Getsemane. Ou seja, ele não apenas sentiu o sofrimento na cruz, mas até o próprio, vamos dizer assim, o próprio processo até chegar à cruz. Isso já era para Jesus o inferno, entendeu? Essa descida dele, sofrer essas dores infernais. É assim que as igrejas reformadas entendem. Eu tenho aqui uma coleção, na realidade, chamada os livros apócrifos. O que são livros apócrifos? São os livros que, segundo o entendimento dos estudiosos dos primeiros séculos, toda a igreja, não são livros inspirados por Deus. Apócrifo significa escondido, ou pseudo-epígrafos, são falsas cartas que circulavam também na igreja. Por exemplo, tem a carta de Tomé, o Evangelho de Tomé, o Evangelho de Maria Madalena, o Evangelho de Nicodemos, a carta o Evangelho de Bartolomeu, eu vou ler um pouquinho aqui para vocês, o Evangelho segundo Filipe, o Evangelho de Valentino. Tem, por exemplo, bem interessante, o Apocalipse de Baruque, profeta, que tem um livro de Baruque também no livro apócrifo. Tem também o Apocalipse de Abraão. Deve falar desse livro? Tanto o livro apócrifo. O Apocalipse de Moisés. Então, um desses livros apócrifos, deixa eu ler aqui só para vocês entendam como surgiu essa doutrina, como ela foi um pouco deturpada. No Evangelho de Bartolomeu, fala